Nos nossos últimos trabalhos, nós temos proposto um diálogo sobre a Epístola aos Hebreus. E temos seguido até o capítulo 6, no último vídeo, e tentando driblar as dificuldades, reduzindo o tempo de duração dos vídeos, procurando falar o que há de mais importante, sem tentar esmiuçar muito, porque senão o vídeo fica longo demais. Chegamos aqui no capítulo 7 de Hebreus. Analisando todo o livro, porque vocês perceberão que o livro ele vai e retorna a um ponto que já foi abordado, eu cheguei à conclusão que, antes de darmos continuidade no capítulo 7 de Hebreus, há coisas de suma importância que precisamos abordar e que certamente, como sempre acontece, se em uma conversa pessoal haveria polêmica. Mas no vídeo não acontece polêmica, porque simplesmente as pessoas não comentam, não participam, não curte às vezes. Não curte às vezes, não curte nunca. Às vezes apenas um amigo curte. Eu chamo a atenção para isso, para o fato de que eu sou uma pessoa que me proponho a falar de mim mesmo. Eu procurei e consegui me desvencilhar de todo o programa que foi incutido na minha mente desde minha infância, já que eu fui de lar evangélico, de trabalhar segundo o modelo, o padrão irrefutável, né, da igreja, na escola bíblica dominical e nas pregações de púlpito, nos ensinos, nas conversas com as lideranças de igreja. Uma vez feito isso, eu passo a trabalhar com minha própria opinião. Claro, eu quando digo minha própria opinião, não quero dizer que eu olho para as escrituras, tiro minhas conclusões e jogo para vocês, esperando que vocês aceitem e se sintam edificados. Eu procuro fazê-lo analisando as escrituras e mostrando o meu entendimento com base na Bíblia. Dito isto, eu tenho encontrado bastante dificuldades. Por quê? Se você olhar os meus vídeos, você vai ver um dos primeiros vídeos dessa linha de vídeos que eu comecei a fazer, o vídeo em que eu fiz sobre a mulher samaritana. Mais de 40 mil visualizações. Não sei quantas centenas de curtidas, alguns comentários. A parte dali, alguém diria que eu, como um pregador de vídeo, um dono de um canal, ia ser um sucesso. E de lá para cá eu fui só decaindo, e eu já me despertou a curiosidade, eu fui rever. Depois de muitos anos, esse vídeo já tem mais de 2, se bobear para 3 anos, se eu não me engano. Por quê? O que foi que eu fiz naquele vídeo que agradou tanto? E eu percebi. Sem intenção, não intuitivamente, eu ali fui uma pessoa que elaborei uma mensagem sem estar examinando as escrituras, lendo versículo por versículo, como às vezes eu costumo fazer, porque eu sou muito achegado à pregação expositiva, ou algo que se aproxime disso. E eu ali pintei um quadro do encontro de Jesus com a mulher samaritana, descrevendo Jesus como um mestre que se desvencilha de todo o machismo, de toda a soberba, arrogância e preconceito dos seus dias,
e tratando uma mulher, colocando-a no seu devido lugar, porque é assim que Deus faz. Deus respeita as mulheres, Deus ama as mulheres. E embora Ele aplique a sua lei para as mulheres, em como ela deve ser como esposa, e como ela deve ser como mãe, e como ela deve ser como uma serva de Deus, isso, todavia, não faz da mulher o que as religiões, até as igrejas, têm feito nos 2000 anos de história, né? E assim eu trabalhei mostrando como Jesus respeitou aquela mulher, como Jesus não a discriminou. Isso foi entendido como uma pregação de um pregador liberal, moderno, um pregador não conservador, sabe? Recebi comentários de mulheres, até pessoas formadas, se eu não me engano, advogadas, enfim, pessoas com formação superior. E, enfim, foi uma mensagem que agradou muito, por causa da aparente pregação moderninha, liberal, sabe, ideológica. Parece que eu tentei fazer um viés ideológico ali, e não foi nada disso. Não foi nada disso. Tanto que eu não dei continuidade àquele modelo, àquele padrão. Porque cada vez que eu vou fazer um vídeo, eu consulto a palavra, eu oro a Deus e procuro fazê-lo segundo o que o Espírito do Santo Deus coloca em meu coração. Pois bem, analisando o capítulo 7 de Hebreus, eu tive até pesquisando alguns livros, o que normalmente eu não faço. Não que eu ache pecado, se consultar um comentário bíblico, se consultar uma teologia sistemática, para você ver se alguém te acrescenta. Afinal de contas, eu não sou o Senhor sabe tudo, né? Muitos sabem coisas que eu preciso aprender, visto que eu assisto muitos vídeos no YouTube. Embora eu veja muita coisa errada, equivocada, né? Às vezes estou trabalhando em melhorar isso, agressivo com certas questões como traduções bíblicas. Eu vejo pessoas renomadas, eu não vou citar nome, que pegam Bíblia, esparramam as traduções na mesa e fica lendo numa tradução, lê na outra, e passa a imagem de que todas as traduções são boas, todas as traduções refletem a palavra de Deus. A diferença é tradução, o que está muito longe da verdade. Nós temos traduções aí com erros horríveis, e engraçado que essas pessoas respeitáveis, homens com doutorados, com formação em hebraico, grego, latim, inglês, têm muito maior capacidade de domínio, né? de pesquisa do que eu, e não sabe ver que a maioria das traduções modernas estão trazendo mais interpretação, que colocam a Bíblia como escritura em choque com ela mesma. E ninguém ressalta isso. Daí a minha crítica, e às vezes de forma um pouco pesada, o que eu, repito, estou procurando moderar. Eu não sei se é o momento, eu não quero alongar muito esse vídeo, porque esse vídeo é uma introdução do que vai vir pela frente. Mas eu tenho um elogio a fazer a uma pessoa no YouTube que eu admiro muito e que está sendo de grande relevância para mim, está me ensinando muita coisa, tanto na melhora da minha expressão, não sei se está aparecendo, mas eu estou procurando, corrigir as questões do gerúndio, as questões de concordância, que no calor da fala eu passo, só vou ver depois, e aí, por não ser uma coisa
que estrague a pregação, a mensagem, o conteúdo espiritual, eu não jogo fora. Algumas vezes já tive que jogar. E eu gostaria de deixar a minha gratidão. Eu sei que ela não vai saber disso, eu sei que ela é uma pessoa que está em outro nível e nem eu quero nada. Eu só quero, como um servo de Deus, fazer aquilo que faz parte do espírito daqueles que professam a fé em Yeshua. Ser grato, reconhecer o valor do próximo. Refiro-me à doutora, professora Lara Brenner. Eu não sei se eu estou pronunciando o segundo nome correto. Mas essa jovem senhora, eu tenho acompanhado os vídeos dela no YouTube, claro, os vídeos abertos, os vídeos gratuitos. Ela tem apresentado alguns cursos, mas eu, por razões financeiras, não tive condições de fazer nenhum. Mas o trabalho dela é extraordinário pela capacidade dela. E por capacidade me refiro não apenas ao conteúdo dela, às qualificações dela como mestre, mas a capacidade dela passar, dela transmitir, dela inserir dentro de mim, dentro de nós, os ensinamentos com um linguajar claro, suave, sabe, penetrante, que não arranha, não gera dificuldade para a gente absorver. Então, se chegar até ela, senhora professora doutora Lara, que a senhora comentou recentemente, que por profissão é advogada e é mestre doutora em língua portuguesa também, entre outras provavelmente. Também vi que a senhora foi mãe recentemente, teve um bebê. Então eu quero parabenizar a sua família, quero parabenizá-la pelo seu excelente trabalho e dizer que está me ajudando muito, está me ensinando muito, porque você, vou te tratar assim porque você tem idade para ser minha filha, suponho, né? Você faz um trabalho do qual o Brasil é muito carente, e são poucas pessoas, estão surgindo outras, creio que se espelhando em você, né? Mas, na minha humilde opinião, o seu é inigualável. Voltando aqui para o nosso assunto, o que eu quero dizer nesse vídeo, eu estou de olho na hora que eu não quero que esse comentário, que seja um breve comentário para esclarecer algumas questões. As escrituras, elas trazem questões que os crentes, claro, geralmente, via de regra, na maioria absoluta, oriundos de igreja, e tudo que sabem, aprendem através da igreja, suas lideranças, escolas bíblicas, nos cultos, nas pregações. Agora estão levando pregações também para a internet, para o YouTube, para canais de internet, né, do YouTube. Nós vemos que as pessoas estão sempre remoendo as mesmas coisas. Como o autor aos Hebreus se queixa, isso nos leva a uma atrofia de conhecimento. De forma que quando uma pessoa, e eu vou falar isso por experiência própria, traz algo de novo, comenta algo que foge da linha da igreja, do ensinamento, do protocolo, vamos chamar assim, do manual e do protocolo eclesiástico, as pessoas, quando não chamam de heresia, elas ficam desconfiadas, ficam caladas, não concordam, não discordam, mas também não apoiam, e não questionam, mas explica melhor isso aí, porque eu nunca ouvi ninguém falar, não tem nada disso. Isso significa, essa timidez de você como público que está assistindo um vídeo, seja meu, seja de outra pessoa,
de comentar, de desafiar. Eu falei recentemente de bajulação, porque as pessoas ficam ouvindo uma pessoa falar e fica só fazendo rasgos de elogio, não acrescenta, é verdade, olha, e tem inclusive aquela passagem assim, 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 que corrobora com o que o irmão está falando aí. Não, nada disso, é só, ai, você é uma maravilha, você, só falta dizer que é Deus. Tem até aquela passagem, voz de Deus e não de homem, né? Lá se eu não me engano, em Atos dos Apóstolos. Então, eu quero chamar a atenção para algumas questões em que eu vou estar abordando nos próximos vídeos, tá bom? E que nós vamos procurar chamar a atenção para fatos que nós vamos estar falando sobre Hebreus, e que não é tirado da minha cabecinha e nem está fora da Bíblia, não. E nessa busca, eu tenho aqui uma obra que deve ter coisas muito boas, deve ser um trabalho, até porque são quase 900 páginas de teologia do Novo Testamento, mas que a gente percebe como que há uma fraqueza muito grande no conhecimento das Escrituras, associado a uma vida espiritual que permita ao homem que vai pregar, que vai explanar a palavra de Deus, falar com precisão teológica bíblica. Vou citar um exemplo aqui. Eu peguei essa teologia, teologia sistemática, é teologia do Novo Testamento. Não diz sistemática, teologia do Novo Testamento, é o título. Eu não vou citar a editora para não parecer que eu estou sendo ofensivo e tendencioso a denegrir a imagem, até porque é uma editora que eu tenho até o presente momento um grande respeito, tenho obras delas aí que incomparáveis, sabe? Mas esse aqui, pelo que eu já peguei à primeira vista, eu comprei isso há muitos anos, mas fica no meu armário, e depois que eu me libertei do veneno da igreja, dessa espécie de hipnotismo, de lavagem cerebral, que você fica limitado a ir para o templo, chamado templo, para ouvir o que é falado no domingo à noite. Se você frequenta, porque tá ficando escasso isso, escola bíblica dominical, e ficar restrito àquilo. E se você se atrever a levantar a voz e discordar do que é falado lá, você já começa a ser visto de cara feia, já começam a te olhar com o olho torto, e você começa a perceber que você começa a ficar por canto, mais por canto, até que você é colocado em um processo de ostracismo no ambiente. Como que, melhor coisa que tu faz, procura tua igreja melhor para você, que aqui você que sabe mais do que todo mundo, coisas desse tipo. Mas, na verdade, o que falta é o confronto são que existia em tempos antigos e que levava ao crescimento da congregação local chamada igreja. O Novo Testamento chama de Kehilá, é uma palavra, um substantivo que vem do verbo kahal, que é assembleia, congregar, a congregação. Então, a palavra igreja não existe no hebraico do Novo Testamento. E enfatizo, insisto e vou falar até morrer, que o Novo Testamento foi escrito em hebraico e aramaico. O que fizeram, o que sumiram, ninguém sabe, suspeitas existem, mas nós sabemos muito bem, até por Atos 4,13, que Pedro não sabia nada de grego, não é mesmo? Então, Paulo era o único que talvez dominasse grego, mas Paulo não escreveria palavras sagradas em outra língua, a não ser na língua do seu povo, no hebraico e no aramaico. Então eu peguei essa obra
e venho lendo. Aí vou ler um texto aqui, não vou me alongar muito, tá? Já estou em 15 minutos de vídeo. Hebreus explica a superioridade do sumo sacerdócio de Jesus em termos da ordem de Melquisedeque, o qual era um sacerdote de Salém. Ele abre parênteses, Jerusalém. Está errado. Era Salém. Só vai se tornar Jerusalém quando Davi decide pegar esta cidade, conquistar esta cidade, lá no futuro, né? Para fazer ali a cidade de Jerusalém, aonde ele pretende construir o templo de Deus. Que Abraão encontrou ao retornar de uma batalha bem-sucedida, Gênesis 14, 17 e 20. Abraão reconheceu Melquisedeque como verdadeiro sacerdote e, por conseguinte, deu-lhe o dízimo de tudo que possuía. Melquisedeque aparece nas Escrituras do Antigo Testamento repentinamente e desaparece abruptamente. Não foi deixado registro de seu nascimento, sua ascendência ou sua morte. Hebreus apodera-se do silêncio das Escrituras para interpretá-lo como se ele fosse sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanecendo sacerdote para sempre. 7:3. Essa é uma analogia imperfeita, diz o autor, pois Jesus tinha uma mãe humana e o escritor de Hebreus certamente conhece sua ascendência. 7:14. Eu quero chamar a atenção aqui para a falha de uma pessoa que faz um trabalho teológico, vende por um bom preço, isso pouco importa se o trabalho é de grande valor. Veja como uma leitura simplesmente baseada na fria teologia das letras, na teologia do homem, se equivoca. Essa é uma analogia imperfeita, diz ele, porque Jesus tinha mãe. Eu já falei em vídeos anteriores que a palavra de Deus nos ensina que Deus, antes do princípio, ele decidiu gerar a humanidade, as características que compõem o ser humano, a imagem e semelhança de Deus, porque estava no seu plano que, tendo feito toda a criação através de uma forma humana, Deus em forma humana, nós vamos provar isso nas Escrituras, como eu prometi, ele então decide trazer o sêmen desse ser humano, que ao mesmo tempo que é humano, é Deus, desde sempre, desde a eternidade por eternidade. Ele, diz Paulo, é um mistério de Deus que esteve oculto de séculos. Então, nós temos aqui em Efésios 1, 5 a 10, que diz assim: e nos predestinou para filhos de adoção por Yeshua HaMashiach, para si mesmo segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da sua glória e da sua graça, pela qual nos fez agradáveis assim no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas
na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. E em Colossenses 1,15, Paulo diz o seguinte: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele, não foi o Deus Espírito antes de existir a humanidade. Primeiro ele gera, não cria, ele gera a humanidade. E aí ele, de posse dessa natureza humana em Deus, né? Aí você vai entender na Peshita, porque que em João 1:1, na Peshita diz, porque Deus, a palavra era Deus, e a palavra estava com Deus. Não diz que Deus era a palavra, diz que a palavra era Deus. Ele inverte ali, está invertido, ou melhor dizendo, está na ordem certa. O grego é que inverte, para dar sentido, e não usa o termo palavra, usa o termo logos. Mas lá em Apocalipse, é a mesma palavra hebraica e grega, e eles traduzem e viam um nome na sua coxa, e esse nome era a palavra de Deus. Por que lá em Apocalipse, então, não fala é o logos de Deus? Entendem como que há mudanças, há um encontro, um troncamento, sabe, um choque quando se compara as Escrituras como um todo e não fica se retalhando, olhando versículos e achando que toda tradução é boa, é edificante, não importa, você tem que ler, e é até bom que leia várias traduções, mas se esquecem de apontar as interpretações, às vezes até malignas, como já disse outras vezes, como dizer que Zípora, para evitar a morte de Moisés, faz a circuncisão do filho, pega a pele, e ao invés de dizer que joga nos pés de Moisés, que é como está no hebraico, no texto massorético, no texto hebraico, tem tradução que diz que ela joga no pênis de Moisés, na genitália de Moisés. Isso, além de ser uma interpretação estúpida, agressiva, ela é blasfema. Mas vamos continuar aqui. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, potestades, tudo foi criado por ele e para ele. O Deus que é ao mesmo tempo homem, que é descrito inclusive por Paulo como aquele que já era Mashiach antes de vir ao mundo, aquele que já era Yeshua antes de vir ao mundo, atesta a sua pré-existência. E ele é a cabeça do corpo da igreja, e o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Até o 19. Muito bem. Em outra passagem aqui, e aí eu cito essa para mostrar o equívoco dele. Essa é uma analogia perfeita, porque Jesus tinha uma mãe humana. Vê-se claramente que o autor dessas linhas, ele não faz a distinção entre o Deus que está habitando no homem, mas que o homem é homem em sentido pleno e completo, perfeito. Em tudo semelhante a mim e a você, com exceção do pecado. E por essa exceção, Satanás foi por ele derrotado na tentação,
E por essa exceção, o pecado não tinha poder sobre ele. Ele dominava a natureza, ele dominava a vida, ele dominava a morte, ele dominava tudo antes de ir à cruz. Aqui no outro texto, como já vimos nos livros de Hebreus, como já vimos, o livro de Hebreus considera a morte de Yeshua na cruz tanto como um evento histórico, quanto como um evento no mundo espiritual. Se tomássemos literalmente a linguagem de Hebreus, devíamos pensar que após a sua morte, a sua ressurreição, Jesus subiu aos céus, penetrando nos céus, 4,14, onde entrou no lugar santo, celestial, por seu próprio sangue, 9,12, que já havia sido derramado na cruz, fazendo a devida purificação do santuário celestial. Contudo, é evidente que o santuário celestial não precisa de purificação. O autor de Hebreus está aplicando a linguagem do ritual sacrificial do Antigo Testamento à obra de Cristo na cruz. Ele, na realidade, está combinando a obra expiatória purificadora de Cristo na cruz com sua obra celestial como mediador. Nós acabamos de ler aqui que no Mashiach, como um ser humano habitado por toda a plenitude de Deus, ele fez reconciliação das coisas que estão nos céus e na terra. Ora, se precisou ser feito reconciliação no céu, significa que não havia consenso. Se precisa haver em determinado grupo, em determinado ambiente, uma reconciliação, significa que há dissensão. E isso não pode de maneira nenhuma soar estranho para um homem experiente, pois nós sabemos, pelo livro de Apocalipse, que a grande rebelião, e pelo livro de Gênesis, começou nos céus. O pecado não nasce no Éden, o pecado nasce no céu. Lá houve a rebelião. Mas o nosso amigo aqui falha, porque os seus olhos estão voltados apenas para a letra, não está ligado em espírito com as Escrituras no âmbito espiritual, e por isso eu leio essas passagens como advertência, para que a gente não leia por ler. Eu repito uma vez o conselho do meu professor de hebraico na UFRJ, falou assim: Enoque, o problema de vocês é que vocês são muito rasteiros, vocês são rasos. Vocês vai lendo, depois sai falando o que a letra diz, vocês não se aprofundam. E eu tive que dar razão a ele. Então, quando a palavra de Deus nos adverte que houve uma rebelião, arcanjos se levantaram, e a terça parte das estrelas, fazendo uma referência a anjos, foram derrubados do céu. Então, a partir daí, podemos entender o que o apóstolo está dizendo, que Deus no Mashiach, habitando toda a sua plenitude, toda a deidade está nele. E estava nele quando caminhou entre nós fisicamente. Estava através do seu sacrifício na cruz do Calvário, trazendo reconciliação nos céus e na terra, lutando contra aqueles que agora são seus inimigos, até que vença todos eles e coloque-os por estrado dos seus pés, e então venha o fim de tudo. Nós vamos estar mostrando alguns aspectos no Antigo Testamento
que é muito lido, comentado, mas ninguém pergunta, mas o porquê disso aí? Mas isso aí é literal? Essas perguntas, às vezes, faltam em momentos, em textos importantes. Como eu já avancei muito, não vai dar tempo de eu começar a fazer essas exemplificações de onde eu pararia para entrar no capítulo 7 de Hebreus, que também vai demandar uma análise minuciosa, comparando as Escrituras com as Escrituras. E eu termino fazendo um alerta. Eu estou fazendo uma crítica aqui de uma obra que eu garanto que é muito conceituada no Rio de Janeiro. Ela foi lançada tanto para o Antigo Testamento, um volume, como para o Novo Testamento. Agora, nesses momentos, eu gosto de lembrar aquela passagem de 1 Coríntios, capítulo 2. Sabe? Eu gosto de lembrar que a palavra de Deus nos adverte que a leitura das Escrituras deve ser feita dentro de um estado de espírito em ligação com Deus, com o Eterno, com o autor de toda a revelação. 1 Coríntios, capítulo 2, a partir do verso 12 eu vou estar lendo. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus. É o Espírito do Santo. Espírito Santo está errado. No hebraico é sempre Ruach HaKadosh. Isso está em Semihut. Está no construto, né? Está no construto. No absoluto seria qualquer coisa, Ruach HaKadosh. O Ruach HaKadosh quer dizer, literalmente, o Espírito do Santo, sempre. Porque, não fazendo assim, cria-se uma das pessoas da Trindade, que não existe na Bíblia. Ok? Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém do Santo, de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com o Espírito Santo, mas com as que o Espírito do Santo ensina, comparando coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito, do Santo Deus, porque eles parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Não se entende. A mente humana não é capaz de entender os mistérios de Deus. Acha que é erro, acha que é loucura, acha que isso aí não é grande importância, não, e passa, como disse lá o professor, passa por cima, rasteiro, raso, não entra na profundidade espiritual do que a Escritura está revelando. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Eu fico por aqui. Espero que eu tenha dado uma boa explicação para que vocês entendam que nós vamos estar falando e fazendo comparação sobre Melquisedeque, o que a Bíblia afirma sobre Melquisedeque, porque em certos círculos pensa-se que ele foi um mito criado, uma história, uma personagem fictícia para exemplificar a natureza do Mashiach. É isso que as Escrituras dizem? Nós vamos estar vendo tudo isso. E vamos estar vendo o que ela diz sobre este ser. Mais de Hebreus do que no Gênesis.
Mas lá no Gênesis nós vamos destacar algumas peculiaridades que são pouco comentadas. Deus abençoe você. E está sendo muito bom falar com você de novo. Amém?